Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, entramos hoje no tempo da paixão, entramos no tempo litúrgico em que a austeridade da Quaresma se transforma em verdadeiro luto. Como em breve celebraremos a grande festa da Páscoa, o tempo da paixão serve de preparação imediata para o mistério da paixão e morte de Nosso Senhor, motivo pelo qual a liturgia sofre e se atrista com o ódio dos fariseus e a sua conspiração para condenar Jesus Cristo. Como os fariseus não suportavam mais a fama de Jesus Cristo, sua pregação e seus milagres, ouvimos hoje no Evangelho que Nosso Senhor teve que ocultar-se e sair do templo, porque os fariseus haviam pegado em pedras para apedrejá-lo. Essa é uma das razões pela qual a cruz do altar está coberta com um pano roxo, porque representa a fuga de Jesus Cristo, que se esconde de seus perseguidores cegos de ódio. A cruz velada com o pano roxo representa o luto da Igreja diante do seu divino esposo, odiado e perseguido de morte. E em consideração de Jesus Cristo, odiado e perseguido, que os santos também ocultam a sua própria glória. Os santos também ocultam dos nossos olhos os seus triunfos, para que nós tenhamos em tudo apenas um pensamento para esse tempo litúrgico: a paixão de nosso Salvador. Por outro lado, a cruz velada serve de estímulo para a meditação do mistério da paixão de Nosso Senhor. Afinal, caros fiéis, assim como nós ansiamos por aquele dia, a sexta-feira da paixão, quando a liturgia irá solenemente desvelar a cruz e apresentá-la à adoração dos fiéis, do mesmo modo, devemos ansiar desde hoje que também os olhos da nossa alma vejam sob nova luz o mistério da paixão. De fato, a cruz é um mistério de riqueza inesgotável. Isso, infelizmente, perdemos de vista ao longo do ano litúrgico, porque temos uma noção frequentemente errônea da nossa união ao sacrifício da cruz. Nós aprendemos no catecismo que a Santa Missa é a renovação incruenta do mesmo e único sacrifício da cruz, sendo que sacrifício é um ato que pertence à virtude de religião, ou seja, aquela virtude pela qual nós rendemos a Deus o culto que lhe é devido, enquanto nosso Criador e Senhor. A virtude da religião, portanto, tem um certo parentesco com a virtude da justiça, porque pela virtude da religião, de certo modo, também pagamos ou devolvemos um direito de Deus, que é o direito às nossas homenagens, ao nosso culto. Por esse motivo, há um grande risco de julgarmos que quando cumprimos o preceito dominical, isto é, quando participamos da Santa Missa aos domingos, então nós
pagamos nossa dívida para com Deus pela união a este mesmo supremo ato de religião de Jesus Cristo, que é o seu sacrifício na cruz. E quando caímos na ilusão de que somos bons católicos porque pagamos nossa dívida, ou seja, porque cumprimos o preceito, tal ilusão costuma paralisar nosso progresso espiritual. Afinal, caros fiéis, enquanto a apostasia da nossa sociedade avança a cada dia, em comparação a tantas pessoas com quem devemos conviver em nossa família, em nosso trabalho e nos mais diversos ambientes, em comparação a tais pessoas, nós podemos nutrir uma secreta aprovação de nós mesmos e um sutil desprezo do próximo. Aparentemente nós somos bons, dignos da complacência de Deus, cumpridores dos nossos deveres de católicos, e ainda que tenhamos nossos próprios pecados, nós sabemos bem o que fazer quando estamos necessitados do perdão divino. Pois apesar da virtude de religião ter um certo parentesco com a virtude da justiça, importa-nos saber, caros fiéis, que há uma diferença fundamental entre ambas, porque, contrariamente a uma simples dívida de justiça, as dívidas que contraímos com Deus não podem ser integralmente quitadas. Ainda que Jesus Cristo seja o adorador perfeito, ainda que Ele ofereça a seu Pai um sacrifício de valor infinito, a nossa participação ao supremo ato de religião de Nosso Senhor é limitada. Ou seja, nós não somos capazes de esgotar a riqueza infinita do sacrifício da cruz. Isso significa que enquanto tivermos vida, sempre será possível crescer em nossa união ao mistério da cruz. E enquanto prestamos a Deus as homenagens que lhe são devidas, sempre será possível render estas mesmas homenagens com perfeição ainda maior. Por essa razão, devemos nos precaver da secreta aprovação de si mesmo e do sutil desprezo do próximo. Os juízos de Deus são muito diferentes dos nossos, porque enquanto presumimos que já somos cumpridores dos preceitos da Igreja, Deus vê com que eventual negligência frutificamos os incontáveis talentos que Ele nos deu até o dia de hoje. E se Ele nos deu mais do que a tantos em nossa sociedade, então a nossa dívida é mais intensa do que a dos outros. Além disso, caros fiéis, além da virtude de religião, aquela virtude pela qual nós rendemos a Deus as homenagens que lhe são devidas na medida da nossa pequenez, temos uma outra dívida, muito mais íntima, porque Deus não merece apenas o nosso culto, as nossas homenagens. Ele merece, sobretudo, o nosso amor, pois Ele nos elevou gratuitamente a uma finalidade sobrenatural, que é a visão da glória. Pela virtude da caridade, virtude sobrenatural que nos é infundida no batismo,
Pela virtude da caridade, nós participamos do amor com o qual Deus ama a si mesmo. Nós participamos do amor do próprio Deus e por isso nós nos tornamos amigos de Deus. Donde Jesus Cristo ter dito a seus apóstolos: já não vos chamo servos, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. De fato, a virtude de religião nos constituiu tão somente servos de Deus, porque nossas homenagens são o reconhecimento da nossa submissão e dependência do Criador. Em compensação, é a virtude da caridade que nos constitui amigos de Deus, porque por ela entramos em sua intimidade para amá-lo com o mesmo amor com o qual Ele se ama, ou seja, a caridade nos torna semelhantes a Deus. Isso significa, caros fiéis, que de todas as nossas dívidas para com Deus, a dívida de caridade é a mais intensa, porque se trata de uma virtude incomparavelmente mais perfeita que a religião. Os povos pagãos, ainda que percebessem a necessidade de render culto à divindade, não podiam imaginar uma relação de amizade com seus falsos deuses. Os pagãos eram apenas servos. Eles prestavam o culto em troca de certos favores e de proteção. E o que era impensável para a religião pagã, nosso Senhor nos concedeu por pura misericórdia. Ele nos dá participação ao seu amor e convida-nos a uma vida de sociedade com Ele na glória eterna. Portanto, a caridade nos obriga mais, porque sendo uma virtude mais perfeita, ela nos eleva a uma perfeição maior e produz frutos mais perfeitos. Por outro lado, assim como a virtude de religião, nossa dívida de caridade, nossa dívida de amor, não pode tampouco ser quitada. Por muito que amemos a Deus, enquanto tivermos vida, sempre será possível avançar em nossa amizade com nosso Senhor. E isso, ao invés de angustiar-nos, deve ser causa de suma alegria. O amor não tem fim. O amor de Deus não se esgota. O amor de Deus não frustra e não cansa. O amor de Deus tem sempre algo de novo. E por isso, quanto mais Ele nos sacia, mais Ele nos causa sede de uma saciedade ainda maior. Dito isso, voltemos o nosso olhar de novo para o mistério da cruz. Dissemos que o sacrifício é um ato que pertence à virtude de religião. É aquela homenagem suprema a Deus enquanto Criador e Senhor nosso. Todavia, como Deus nos elevou a uma finalidade sobrenatural, como Deus nos dá participar do amor com o qual Ele se ama a si mesmo, ainda que o sacrifício da cruz seja um ato da virtude de religião, isso não impede que haja um motivo superior, isto é, um motivo de caridade que reveste e aperfeiçoa esse ato de religião. Ou seja,
No sacrifício da cruz, nosso Senhor paga tanto nossas dívidas de religião quanto de caridade. Ele adora e ama o seu Pai ao extremo. E nada poderia manifestar melhor a adoração e o amor perfeitíssimos de nosso Senhor do que um ato de sacrifício. Porque pelo sacrifício a vítima tudo dá, tudo entrega, sem nada reservar para si, sem se preservar em nada. Por isso, caros fiéis, ainda que a nossa participação ao sacrifício de nosso Senhor na Santa Missa, que é a renovação daquele mesmo sacrifício da cruz, ainda que a nossa participação ao sacrifício de nosso Senhor seja limitada e finita por causa da nossa pequenez, isso não nos impede de dar toda a nossa pequenez, de devolver toda a nossa pequenez em retribuição ao dom que Jesus Cristo faz de si mesmo. Por mais que sejamos criaturas miseráveis, a caridade é capaz de transformar miséria em oblação, pela associação dessa nossa miséria à oblação de Jesus Cristo na cruz. Por um lado, seria um erro julgar que quitamos todas as nossas dívidas de religião e de amor quando cumprimos os preceitos da Igreja. Mas, por outro lado, também seria um erro julgar que nosso Senhor não se importa ou não faz caso do dom da nossa própria miséria, sendo que o mais ardente desejo do coração de Jesus é derramar em nosso coração as torrentes da sua infinita caridade. Afinal, se Jesus Cristo é a cabeça da Igreja, seu corpo místico, assim como o corpo está sempre unido à cabeça para que haja vida e crescimento, do mesmo modo, os membros do corpo místico devem se unir em tudo ao influxo vital que vem de sua cabeça, que é Jesus Cristo. O que significa configurar-se com nosso Senhor em todos os seus mistérios, desde a sua natividade até a sua paixão e morte. Faz parte, portanto, do desenvolvimento da vida da graça que nos configuremos à paixão e morte de Jesus Cristo. Ou seja, que nos configuremos em nossa vida espiritual àquele excesso de amor que o conduziu ao sacrifício da cruz. Essa configuração é tão necessária que São Francisco de Sales escreveu: o Monte Calvário é o Monte dos Amantes. Todo amor que não tem sua origem na paixão do Salvador é frívolo e perigoso. O amor e a morte estão de tal forma unidos na paixão do Salvador que não se pode ter um sem a outra. Isso significa, caros fiéis, que o dom de si, o dom que devemos fazer da nossa pequenez e miséria, para que Jesus Cristo nos associe ao seu holocausto de amor, o dom de si não se realiza plenamente sem amor ao sofrimento. É certo que o sofrimento, por ele mesmo, não é agradável.
Se para suportar meramente o sofrimento, precisamos pensar em bens superiores, os bens espirituais, em compensação, para amar o sofrimento, como ensina o padre Tanqueray, é preciso um arrebatamento, um fervor, uma constância que somente o amor pode dar. Esse arrebatamento e esse fervor vem da paixão de Nosso Senhor, vem do seu amor extremo, vem da sua loucura de amor, vem da loucura da sua cruz, pois é uma loucura que Ele nos tenha amado tanto a ponto de sofrer tanto. Em consideração de seus excessos de amor, nós devemos não apenas tolerar os sofrimentos, não apenas suportar os sofrimentos. Nós devemos, caros fiéis, amar nossos sofrimentos. Como o sofrimento purifica a vontade própria e a inclina à vontade de Deus, então o próprio sofrimento se torna amável, porque nas mãos de Nosso Senhor se converte em instrumento de nossa santificação. Mas enquanto a parte superior da nossa alma, ou seja, enquanto a inteligência considera, sob a luz da graça, que é o próprio Deus quem nos visita nos sofrimentos, por outro lado, é o medo que invade a parte inferior da nossa alma e que ofusca a luminosidade do mistério da cruz, inclinando-nos à desistência. Pois o remédio para o nosso medo está presente no próprio dom que Nosso Senhor faz de si mesmo. Antes da paixão, durante a sua agonia mortal, Ele abandona a sua vontade nas mãos do Pai, rezando com insistência para que se faça a vontade do Pai e não a sua. É o santo abandono, caros fiéis, que será a garantia do dom de si. A cada instante, a cada adversidade, a cada sofrimento, a cada dúvida, a cada temor, atos de abandono. Os atos de abandono inclinam a nossa vontade a aderir à vontade de Deus. Razão pela qual o dom de si se compõe de contínuos e frequentes atos de abandono. A própria participação do santo sacrifício da missa pode ser simplificada num ato de abandono. Abandonar-se a si mesmo nas mãos do Pai, em união ao perfeitíssimo abandono de Nosso Senhor, que na cruz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eis, caros fiéis, o segredo para a nossa configuração cotidiana ao mistério da paixão, o santo abandono. Deus sabe de que modo nós iremos viver a nossa participação ao sacrifício da cruz. Deus sabe que frutos Ele quer extrair em nossa vida espiritual da riqueza inesgotável da paixão. E porque Deus sabe, isso é mais que suficiente à nossa pequenez, que se abandona confiante na bondade e na misericórdia do Pai.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.